Podcast 39. Desperte. A sociedade viu o nazismo, OVNIs e os seres deuses de Aldebaran. Facebook, uma nova humanidade, Sr. Black. Desperte. A sociedade viu, e o nazismo. Capítulo 29 do livro, As Sociedades Secretas e seu Poder no Século XX, de Jan Van Helsing, 1998, páginas 172 a 208. À primeira vista, a sociedade viu não deveria fazer parte de nosso assunto, mas ela é uma das sociedades secretas das mais interessantes que jamais existiu. É por isso que precisamos absolutamente mencioná-la. Não existe nenhum livro da Alemanha sobre essa sociedade viu, e qualquer documento que poderia relacionar-se com esse nome, ou mesmo lembrar esse nome, foi muito bem subtraído pelos aliados. Mas como poderemos ver, não foi tudo que desapareceu. E sinto um prazer todo particular em revelar aqui esse tema ao leitor. Com efeito, iremos verificar quais são os meios influentes, não alemães, que fazem questão de ocultar a verdade, tanto aos alemães, assim como do resto do mundo. Karl Schoeffer fundou, antes de 1919, uma segunda ordem secreta, os Irmãos da Luz, que tomou, mais tarde, o nome de Sociedade Vil. Nesta sociedade, se encontravam também os Mestres da Pedra Negra, sigla original, DHVSS, uma nova fundação ramificada dos Templários, oriundos da Ordem Germânica de 1917, e os Cavaleiros Negros, do Sonegro, a elite da Sociedade Thule, e da sua FEM-SS. Se compararmos a Sociedade Vil com a Sociedade Thule, a diferença pode resumir-se no seguinte: a Sociedade Thule ocupava-se das coisas materiais e políticas, enquanto que a Sociedade Vil tinha ocupações referentes, sobretudo, aos assuntos não físicos, não materiais, mas ao além. Mas essas duas sociedades, Thule e Vil, tinham, mesmo assim, alguns pontos em comum. As duas sociedades estudaram sobre a Atlântida, sobre Thule, a Ilha dos Bem-Aventurados, de Gilgamesh, sobre Shambhala, sobre Agartha, os antigos relatórios originais, entre os povos germânicos e os mesopotâmicos, assim como os antigos santuários, espalhados pelo planeta como Stonehenge, com seus obeliscos em círculo de pedras erguidas. Em dezembro de 1919, uma casa florestal foi alugada em Hansal, perto de Berchtesgaden, onde se encontraram algumas pessoas das sociedades Thule, DHVSS, e Vil. Entre elas, as médiums, Maria Orsic e Sigrun. Maria tinha captado informações numa escrita secreta, usada pelos Templários, uma língua completamente desconhecida por ela, com precisões técnicas para construir um engenho voador. Essas mensagens telepáticas foram transmitidas, segundo os escritos da Sociedade Vil, desde o sistema solar de Aldebaran, situado na constelação de Touro. Nota: origem estelar do grupo de almas, que encarnou nos povos germânicos. Gostaria, nesta altura do relato, de apresentar ao ouvinte um resumo das mensagens, que foram recebidas durante anos, pelos telepatas, médiums, da Sociedade Vil, e que constituíam a base das ações empreendidas por esta sociedade. O sistema solar de Aldebaran estaria a cerca de 68 anos-luz da Terra, na constelação do Touro, e teria 2 planetas habitados, que constituiriam o reino dos Sumerã, girando ao redor de seu Sol. Os habitantes desse sistema solar seriam subdivididos num povo de mestres, de homens-deuses brancos, arianos, e em diferentes outras raças humanas. Estas ter-se-iam desenvolvido, devido às mudanças climáticas, sobre os planetas isolados, e seriam o resultado de uma degenerescência desses homens-deuses. Esses mutantes teriam sofrido um desenvolvimento espiritual inferior aos homens-deuses. Quanto mais as raças se misturavam,
mais seu desenvolvimento espiritual se degradava. Como consequência, quando o Sol Aldebaran, é uma estrela, Sol gigante vermelha, começou a crescer, eles não puderam mais fazer viagens interplanetárias, como seus ancestrais. Tornou-se impossível para eles sair de seus planetas. Foi assim que as raças inferiores, totalmente dependentes da raça dos mestres, teriam sido evacuadas em naves espaciais e levadas para outros planetas habitáveis. Malgrado essas diferenças, o respeito era próprio entre essas duas raças. Elas não se apossavam do espaço vital da outra. Cada raça respeitava o desenvolvimento da outra, contrariamente do que se passa entre nós terrestres. A raça dos mestres, os homens deuses brancos, teria começado a colonizar outros planetas similares à Terra há aproximadamente 500 milhões de anos. Em seguida, a expansão do Sol de Aldebaran e do calor crescente que disso resultou, tornando os planetas do sistema inabitáveis. Alguns dizem que eles teriam colonizado em nosso sistema solar, primeiramente o planeta Malona, denominado também de Maldek, Marduk, ou então Paeton, entre os russos, que teria existido, na época, entre Marte e Júpiter, onde hoje se encontra o cinturão de asteroides. Em seguida, teria sido a vez de Marte, cujas grandes cidades piramidais e o rosto de uma esfinge, no solo marciano, são bem conhecidos, fotografadas em 1976, pela sonda Viking, dão testemunha do alto nível de desenvolvimento tecnológico de seus habitantes. Daí a suposição que os homens deuses de Sumer Aldebaran vieram nessa época pela primeira vez à Terra. Velhos traços de um sapato fossilizado, remontando próximo de 500 milhões de anos, o testemunho, assim como um trilobite, classe extinta de artrópodes, que existiu em toda a era paleozoica, fossilizado pisoteado, com o salto desse sapato. Essa espécie de lagostim primitivo vivia então sobre a Terra, e desapareceu há 400 milhões de anos. Os membros da sociedade Vril pensavam que os aldebarianos aterrissaram mais tarde, quando a Terra tornou-se pouco a pouco habitável, na Mesopotâmia, hoje o Iraque, e que formavam a casta dominante dos sumerianos. Eles chamavam esses aldebarianos homens deuses brancos. Mais tarde, as mulheres médiuns, telepatas, da sociedade Vril, receberam a seguinte informação: a língua dos sumerianos era não somente idêntica à dos aldebarianos, assim como ela tinha também as sonoridades semelhantes ao alemão, e a frequência dessas duas línguas era quase idêntica. Isso corresponde com a realidade. Digamos simplesmente que os planos de construção e as informações técnicas recebidas pelas telepatas, de onde quer que eles tenham vindo, eram tão precisos, que nasceu a ideia mais fantástica jamais concebida pelo homem: a construção da máquina de transporte para o além. O conceito de outra ciência amadureceu nas mentes germânicas. Em nossos dias, empregaríamos o termo de formas de energias alternativas. Foi preciso 3 anos para que o projeto fosse colocado em condições operacionais. Nessa primeira fase de desenvolvimento de outra técnica, outro princípio, o da fusão feminino, substituindo o utilizado da fissão masculino, ou de outra ciência, o Dr. W. Schumann, membro tanto das sociedades Thule, bem como da Vril, fez a exposição da nova ciência na Faculdade de Ciências de Munique. Eis uma parte dessa exposição. Em todos os domínios, existem 2 princípios que determinam os acontecimentos: a luz e a sombra, o bem e o mal, a criação e a destruição, como o positivo e o negativo na eletricidade. Trata-se sempre de uma forma ou de outra. Esses 2 princípios, que designamos concretamente como os princípios criadores e destruidores, determinam também nossos meios técnicos. Ponto. O princípio destruidor é a obra do demônio, o princípio criador, a obra de Deus. Ponto. Toda técnica baseada no princípio da explosão, ou da combustão, fissão, pode ser catalogada de técnica satânica, destrutiva. A nova era
que virá, será a era de uma técnica nova, positiva e divina. Ponto. Nota. Ele se referia ao princípio feminino da fusão, contrário ao da fissão, extraído dos arquivos secretos dos SS. No mesmo período, o cientista Victor Schauberger trabalhava num projeto similar. Ele tinha tomado como seus ensinamentos de Johannes Kepler, que possuía a doutrina secreta dos pitagóricos, redescoberta, retomada e mantida secreta pelos cavaleiros templários originais. Nota: o princípio feminino, Isis, reverenciado pelos templários, este sempre foi o seu grande segredo. Essa doutrina tratava do saber sobre a implosão. Neste caso, isso significa a utilização do potencial do mundo interior, causa igual espírito, no mundo exterior, efeito igual matéria, vírgula. Hitler, e todos os outros membros das sociedades Thule, Vivrio, sabiam que o princípio divino é sempre criador, quer dizer construtivo. Uma tecnologia que, ao contrário, repousa na explosão, fissão, base de nossa tecnologia planetária. A fissão-explosão da matéria é, pois, nesse caso, destruidora, oposta ao princípio divino feminino. Quiseram então criar uma tecnologia baseada na implosão, fusão. A doutrina da oscilação de Schauberger, o princípio da série dos harmônicos igual monocórdio, parte do saber sobre a implosão. Digamos mais simplesmente, implosão, no lugar de explosão, fusão, no lugar da fissão. Por meio das trajetórias de energia do monocórdio e da técnica de implosão, penetra-se no domínio da antimatéria e dissolve-se, assim, as leis da gravidade e todos os seus efeitos. A primeira nave, em forma de prato, foi construída no verão de 1922. Sua propulsão era baseada na técnica de implosão, a máquina para o além. Ela compreendia um disco de 8 metros de diâmetro, alteado por um disco paralelo de 5 metros de diâmetro, e tendo abaixo outro disco de 6 metros de diâmetro. Esses 3 discos tinham em seu centro um orifício de 80 metros de diâmetro, onde montaram o propulsor, de 40 metros de altura. Embaixo, o corpo central terminava em forma de cone. Nesse cone, havia uma espécie de pêndulo, que tinha por efeito estabilizar o aparelho. Os discos, inferior e superior, giravam em sentido inverso, para criar um campo de rotação, um pulso eletromagnético. Não conhecemos o desempenho desse primeiro disco voador. Ele foi experimentado durante 2 anos, antes de ser desmontado e guardado nas oficinas da fábrica de aviões Messerschmitt, em Augsburg. Encontramos os auxílios financeiros para esse projeto nas contabilidades de diversas empresas industriais, mencionadas sob o código JFM. É certo que o mecanismo Vril foi tirado da máquina para o além, mas ele foi classificado como o levitador Schumann SM. A princípio, a máquina para o além devia engendrar um campo eletromagnético extremamente forte ao redor dela e em sua vizinhança próxima, o qual fazia de todo o espaço circundante, nele compreendido, o da máquina e os seus ocupantes, um microcosmo completamente independente de nosso cosmo. Por sua força máxima, esse campo seria totalmente independente de todas as forças e influências do nosso universo, tais como a gravidade, o eletromagnetismo, a radiação, ou qualquer outra energia. Estes são os princípios que movem os UFOs que avistamos visitando nosso planeta. Ela podia mover-se à vontade em todos os campos gravitacionais, sem que sentisse ou se detectasse as forças de aceleração e frenagem. Em junho de 1934, Victor Schauberger foi convidado por Hitler e pelos maiores representantes das sociedades Vril e Thule, e trabalhou, daí em diante, em colaboração com os nazistas. O primeiro OVNI alemão surgiu em junho de 1934. Foi sob a direção do Dr. W. Schumann que surgiu a primeira aeronave circular experimental, no terreno da fábrica de aviões Arado, em Brandemburgo,
Tratava-se do RFZ-1. Por ocasião de seu primeiro voo, que foi também o último, ele subiu verticalmente, a uma altura de 60 metros, mas começou a dançar no ar, durante alguns minutos. A empenagem Arado 196, que deveria guiar o aparelho, mostrou ser completamente ineficaz. Foi com muito sacrifício, que o piloto, Lothar Weiss, conseguiu pousá-lo no solo, escapar, e afastar-se correndo, pois o aparelho começou a rodopiar como um peão, antes de capotar, e de ficar completamente em pedaços. Foi o fim do RFZ-1, mas, o início dos engenhos voadores veio. O RFZ-2 ficou acabado antes do fim do ano de 1934. Ele tinha uma propulsão vril, e uma pilotagem por impulsão magnética. Seu diâmetro era de 5 metros, e suas características eram as seguintes: os contornos do aparelho ficavam sombreados quando ele tomava velocidade, e ele se iluminava com diversas cores, o que é bem característico do fenômeno OVNIs. As cores diversas são devido ao campo gravitacional próprio da espaçonave. Segundo a força de propulsão, ele ficava vermelho, laranja, amarelo, verde, branco, azul ou violeta. Ele pôde funcionar, e o ano de 1941 reservou-lhe um destino notável. Foi utilizado como avião de reconhecimento de grande distância, durante a Batalha da Inglaterra, pois averiguou-se que os caças alemães, Standards M109, eram inadequados para voos de reconhecimento transatlântico, devido ao seu pequeno raio de ação. Ele foi fotografado em fins de 1941, no alto do sul do Atlântico, quando se dirigia para o cruzador auxiliar Atlantis, que se encontrava nas águas da Antártica. Ele não podia ser usado como avião de caça pela seguinte razão: devido à sua pilotagem por impulsão, o RFZ-2 não podia efetuar mudanças de direção a não ser de 90 graus, 45 graus, ou 22, 5 graus. É inacreditável, irão pensar alguns leitores, mas são precisamente essas mudanças de voo em ângulo reto que caracterizaram os OVNIs. Após o sucesso do pequeno RFZ-2, como avião de reconhecimento de grande distância, a sociedade Vril dispôs de um terreno de experimentação em Brandemburgo. O caça Vril-1, disco voador, equipado com armas leves, voava no fim do ano de 1942. Ele tinha 11,5 metros de diâmetro, possuía uma cabina, e uma propulsão por levitação Schumann, e uma pilotagem por impulsão de campo magnético. Atingia velocidades de 2.900 a 12.000 km por hora. Podia realizar em plena velocidade mudanças de voo em ângulo reto, sem prejuízo para o piloto. Não estava submisso às condições atmosféricas, e estava perfeitamente apto para voar no espaço. Construíram 17 exemplares do Vril-1. Houve também diversas variantes com 2 assentos, munidos de uma cúpula de vidro. No mesmo momento, um projeto V7 surgiu. Muitos discos voadores usavam esse nome, mas tinham uma propulsão por reatores convencionais. Foi graças a André Zepp que o RFZ-7 foi criado. Ele combinava um disco voador por levitação com essa propulsão por reação. A equipe de Thierry Abermolo e aquela de Miete Beluso participaram da sua elaboração. Ele tinha 42 metros de diâmetro, mas fracassou, por ocasião de uma aterrissagem em Spitsbergen, nos arredores de Praga. Fizeram, entretanto, mais tarde, uma foto de um RFZ-7, construído do mesmo jeito. Segundo André Zepp, ele deveria ser equipado com ogivas nucleares, e deveria bombardear Nova York. Em julho de 1941, Thierry e Abermolo construíram um avião circular, que decolava na vertical, movido por uma propulsão por reação, mas que tinha, entretanto, graves perdas de força. Desenvolveram, portanto, outro peão volante a eletrogravitação, com uma propulsão a tachyons, que teve melhor resultado. Depois, foi a vez do RFZ-7T, construído por Thierry, Abermolo e Beluso, que também funcionou maravilhosamente. Mas comparados com os discos Vril,
e ao Nebu, os discos voadores V7, eram como brinquedos de crianças. Até mesmo no meio dos SS, encontrava-se um grupo, que trabalhava para a produção da energia alternativa. Era a Secretaria de Estudo 4, do Sonegro, igual a SSI-4, cuja meta principal era tornar a Alemanha independente do petróleo bruto estrangeiro. O SSI-4 desenvolveu o mecanismo Thule, denominado mais tarde taqueador Thule, a partir do mecanismo Vril e do conversor de tachyons do comandante Hans Kohler. Em agosto de 1939, decolou o primeiro RFZ-7. Era um peão volante, equipado com armas mais ou menos pesadas, com o nome estranho de Al-Nebu 1. Ele tinha uma tripulação composta por 8 homens, tinha 25 metros de diâmetro, sua velocidade de partida era de 4.800 km por hora, podendo atingir até 17.000 km por hora. Era equipado com 2 canhões de raios fortes, KSK, de 60 mm, montados sob pequenas torres rotativas, e de 4 MK-106, e tinha uma aptidão média para voar no espaço. Em 1942, o Al-Nebu 2 estava igualmente acabado. Seu diâmetro variava de 26 a 32 metros, sua altura era de 9 a 11 metros. Ele podia transportar uma equipe de 9 a 20 pessoas. Propulsado por um taqueador Thule, ele atingia na periferia terrestre 6.000 km por hora. Era capaz de deslocar-se no espaço e tinha uma autonomia de 55 horas de voo. Já existiam então os projetos para a grande nave espacial, Vril-7, de 120 metros de diâmetro, que devia transportar companhias inteiras. Pouco depois, foi construído o Al-Nebu 3, exemplar absolutamente prestigioso entre todos, com seus 71 metros de diâmetro. Ele voou, e foi até filmado, podia transportar 32 pessoas, sua autonomia em voo era de mais de 8 semanas, e atingia uma velocidade de pelo menos 7.000 km por hora, e pelos documentos dos arquivos secretos dos SS, podia atingir 40.000 km por hora. Virgil Armstrong, ex-membro da CIA, e aposentado das Forças Especiais Graham Beret, Boinas Verdes, declarou que os engenhos voadores alemães, durante a Segunda Guerra, podiam aterrissar e decolar na vertical, e voar em ângulo reto. Eles atingiam 3.000 km por hora, e estavam armados de canhões laser, provavelmente o KSK, canhão de raios fortes, que poderiam atravessar uma blindagem de 10 centímetros de espessura. O professor J.J. Urtak, ufólogo, e autor do livro Diz o Céu diz Enoch, As Chaves de Enoch, disse que os alemães estavam em vias de construir o que os aliados designavam de Sistema de Armas Milagrosas. Urtak teve em suas mãos os documentos mencionados, a construção da cidade de Peenemünde, centro de pesquisas para experiências de engenhos teleguiados, foguetes V1 e V2, enviados para o espaço, a vinda dos melhores técnicos e cientistas da Alemanha. Esses documentos mencionavam também a existência do que denominavam Feuerfighters, bolas de fogo. O Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos e os serviços secretos britânicos já estavam a par, em 1942, da construção e do emprego de tais objetos voadores, mas eles não os apreciaram no seu verdadeiro valor. Os aliados os designavam, de fato, pelo nome de Feuerfighters, todas as espécies de aparelhos voadores luminosos alemães. Duas invenções correspondiam particularmente ao que denominavam de Feuerfighter, as chamadas na época de tartarugas voadoras, e as bolhas de sabão. As duas nada tinham a ver entre si, mas os aliados associavam-nas sem razão aparente. A tartaruga voadora foi concebida pela Secretaria de Estudos SSI-4, em Wiener Neustadt. Sua forma lembrava uma carcaça de tartaruga. Era uma sonda voadora, sem tripulação, que devia perturbar o sistema de ignição elétrica do material militar do inimigo. Essa sonda estava também equipada de armas sofisticadas, de tubos a clistron, denominados raios da morte pelos SS.
Mas a sabotagem por corte de contato não funcionou perfeitamente no início. Continuaram, mais tarde, a desenvolver essa técnica. Alguém que já viu os OVNIs poderá confirmar que esse corte de contato elétrico, quer dizer, a pane das instalações elétricas, é uma das características típicas da presença dos OVNIs quando eles aparecem. Wendell Graus Celsius Stevens, piloto da Força Aérea Americana, durante a Segunda Guerra Mundial, disse que os Fall Fighters eram às vezes cinza esverdeado, ou vermelho alaranjado, que eles se aproximavam até 5 metros dos aviões, e ficavam nessa posição. Não era possível desembaraçar-se deles, mesmo quando atiravam neles, obrigando as esquadrilhas a dar meia volta ou aterrissar. Quanto às bolhas de sabão, designadas frequentemente de Fall Fighters, eram de fato simples balões no interior dos quais se encontravam finas espirais em metal, para confundir os radares dos aviões inimigos. Sua eficácia provavelmente foi mínima, posto à parte o efeito de intimidação psicológica. No início do ano de 1943, lançou-se o projeto de uma astronave em forma de charuto, que deveria ser construída nas oficinas do Zeppelin. Era o aparelho Andrômeda, 139 metros de comprimento. Ele devia transportar várias naves espaciais, em forma de prato, para voos interestelares, de longa duração. Uma reunião importante da Sociedade Vril teve lugar próximo do Natal de 1943, em Koberg, estação balneária no Mar do Norte, da qual participaram as médiuns Maria e Sigrun. O assunto principal tratava do empreendimento Aldebaran. As médiuns da Sociedade Vril tinham recebido informações precisas sobre os planetas habitados, situados ao redor do Sol de Aldebaran, e uma viagem foi programada para ir até eles. Em 2 de janeiro de 1944, Hitler, Himmler, Urkel e Schumann, estes dois da Sociedade Vril, encontraram-se para falar desse projeto Vril. Eles queriam dirigir-se, com auxílio de uma grande astronave, o Vril 7, para Aldebaran, via um canal, portal, dimensional. Segundo Ratofer, o primeiro ensaio em voo, num canal dimensional, teria acontecido no inverno de 1944. O aparelho teria evitado por um triz um desastre. Pelas fotos do Vril 7, tomadas após seu retorno, disseram que ele havia viajado durante um século. O revestimento exterior das cabinas parecia muito usado, e ele estava estragado em muitos lugares. Em 14 de fevereiro de 1944, o piloto de ensaio, Joachim Rosnick, testou em Peenemünde, o helicóptero supersônico, construído por Gerver e Abermolo, sob o nome de Projeto V7, o qual estava equipado com 12 turbopropulsores, BMW 028. Sua velocidade de decolagem vertical era de 48 km por hora. Ele atingia uma altura de 24.200 metros, e sua velocidade em voo horizontal era de 2.200 km por hora. Ele podia ser propulsado também por uma energia não convencional. Entretanto, jamais pode ser utilizado, pois Peenemünde foi bombardeada em 1944, e sua transferência para Praga tornou-se inútil, pois essa cidade foi ocupada pelos americanos e os russos, bem antes que se pudesse utilizar os discos voadores. Logo que ocuparam a Alemanha no início de 1945, os britânicos e os americanos descobriram, entre outras coisas, nos arquivos secretos dos SS, fotos do Alnebu 2 e do Vril 1, assim como também do aparelho Andrômeda. Em março de 1946, o presidente Truman fez com que o Comitê do Esforço de Guerra dos Estados Unidos desse permissão para reunir o material alemão, para que eles pudessem se apossar e experimentar essa alta tecnologia. Cientistas alemães, trabalhando secretamente, foram enviados aos Estados Unidos, fazendo parte dos quadros de refugiados da Operação Paperclip. Tomavam parte nesse grupo de cientistas Victor Schauberger e Werner von Braun. Breve resumo das construções que deviam ser produzidas em série. O primeiro projeto foi conduzido sob a direção do professor Dr. W. Schumann,
da Faculdade de Ciências de Munique. Foi nesse conjunto que teriam sido construídos, no início de 1945, 17 discos espaciais voadores de 11,5 metros de diâmetro, que teriam realizado 84 ensaios de voo. Eram eles que foram denominados os caças Vril 7, com o nome de Odin. Teriam decolado de Brandemburgo para Aldebaran, em abril de 1945, após terem feito explodir todo o terreno de ensaios, conduzindo em seu interior uma parte dos cientistas do Projeto Vril e os membros da Loja Vril. O segundo projeto foi levado pela Secretaria de Estudos 4 dos SS, que fez construir, até o início de 1945, 3 tipos de peões espaciais, de diferentes tamanhos em formato de sino. 1. O Alnebu I, com 25 metros de diâmetro, e 12 exemplares, testado 50 vezes, velocidade de voo por volta de 4.800 km por hora. 2. O Alnebu II, com 32 metros de diâmetro e 7 exemplares, testado 100 vezes, velocidade de voo perto de 6.000 km por hora. Foi previsto, de fato, construir o Alnebu II em série. Uma oferta teria sido feita pelas firmas de aviões, Dornier e Junkers. No fim de março de 1945, Dornier pegou o contrato. O nome oficial desses pesados peões voadores teria sido Dustra, Dornier Estratosférico. 3. O Alnebu III, com 71 metros de diâmetro, um só exemplar construído, voou pelo menos 19 vezes, velocidade de voo perto de 7.000 km por hora. 4. O aparelho Andrômeda, astronave de 139 metros, que podia receber um Alnebu II, 2 Vril 1 e 2 Vril 2. Ele ficou estacionado como projeto. Existem ainda documentos atestando que o Vril 7, versão de grande modelo, foi terminado no fim de 1944 e que, após os ensaios, ele fez alguns voos, que não ultrapassaram a órbita terrestre, e foram mantidos em segredo. 1. Aterrissagem perto do Lago Mondsee, em Salzkammergut, com ensaios de mergulho, para verificar a resistência à pressão na fuselagem. 2. O Vril 7, provavelmente estacionou na Fortaleza dos Alpes, de março a abril de 1945, por razões de segurança e por motivos estratégicos. De lá, ele voou para a Espanha, onde personalidades importantes do Reich haviam se refugiado, para conduzi-los para a América do Sul, e para Neuschwabenland, explicações logo após, e colocá-los em segurança nas bases secretas, que os alemães haviam construído fora da Alemanha durante a guerra. 3. Logo depois, o Vril 7 teria decolado secretamente para o Japão, mas nós nada mais sabemos. O que aconteceu com as naves espaciais nazistas após o fim da guerra? Não podemos excluir uma produção de uma pequena série de Alnebu II. As diferentes fotos dos OVNIs que, após 1945, mostram construções tipicamente alemãs, dão-nos o que pensar. Alguns dizem que uma parte dos engenhos afundaram no Lago Mondsee na Alta Áustria. Outros pensam que eles teriam sido enviados para a América do Sul, onde foram transportados em peças desmontadas. O certo é que mesmo que essas peças não tenham chegado à América do Sul, foram aí fabricados com auxílio de planos de construção de novos aparelhos. Fizeram com que voassem, e uma parte importante dessa tecnologia foi utilizada em 1983, no programa de experiência Phoenix, projeto precedido pela Experiência Philadelphia, de 1943. Tratam-se de experiências de teleportação, de materialização, e de viagens no tempo, pela Marinha Americana, que foram coroadas de êxito, mais do que poderia ser imaginado nos sonhos dos mais temerários. Isso seria matéria para outro livro, e também nos afastaria do assunto que abordamos aqui. Em 1938, houve uma expedição alemã para a Antártica, conduzida pelo navio Schwabenland. Os alemães atribuíram-se 600.000 km² de terreno, que eles batizaram de Neuschwabenland, Nova Suábia.
Era uma região sem neve, com montanhas e lagos. Frotas inteiras de submarinos, do tipo U-Boat 21 e 23, tomaram mais tarde a rota para Neuschwabenland. Até hoje, mais de 100 submarinos alemães aí desapareceram. Eles estavam equipados, entre outras coisas, com Snorkel Walter, sistema que lhes permitiria permanecer várias semanas sob a água. Podemos pensar que eles fugiram para Neuschwabenland, com os discos voadores, em peças desmontadas, ou que eles tenham ao menos, levado os planos de construção. Podemos supor também, pois os ensaios de voo foram coroados de sucesso, que no fim da guerra, os discos voadores, foram para lá diretamente. Essa suposição pode parecer ousada para muitos, mas vários indícios importantes permitem, entretanto, imaginar que isso aconteceu dessa forma. Podemos então fazer a pergunta: por que os aliados invadiram a Antártica, sob as ordens do almirante Ibid, em 1947? Se isso fosse somente uma expedição, porque Ibid tinha à sua disposição 4.000 soldados, um navio de guerra, um porta-aviões todo equipado, e um completo sistema de abastecimento. Ele dispunha de 8 meses, e no entanto, foi obrigado, já no final de 8 semanas, a interromper tudo, após ter sofrido enormes perdas de aviões. O número exato jamais foi comunicado publicamente. O que aconteceu então? O almirante Ibid explicou mais tarde para a imprensa: é duro de compreender, mas no caso de uma nova guerra, será preciso esperar ataques de aviões, que podem voar de um polo a outro. Ele deixou assim transparecer que havia lá, do outro lado, uma civilização avançada que se servia, de acordo com os SS, de uma tecnologia superior. Em seu livro, Zeitmaschinen, Máquinas de Tempo, onde se pergunta, entre outras coisas, o que aconteceu com os Alnebu, Norbert Junge Rathofer escreveu: desde maio de 1945, os peões espaciais Alnebu I, 2 e 3, e mesmo os discos voadores espaciais, VRIO 1, desapareceram, primeiro sem deixar traços. Nesse contexto, é extremamente interessante saber que o Alnebu 3, do Reich alemão, após seu 19 graus ensaio de voo, teria fugido voando para Marte, para uma expedição espacial em 20 de abril de 1945, decolando de Neuschwabenland, que era então, oficialmente, um imenso território do Reich alemão, na Antártica Oriental. O que resultou disso, nós não sabemos. Um ano mais tarde, em 1946, numerosos objetos luminosos, de origem desconhecida, mas fabricados indubitavelmente de forma artificial, foram vistos acima da Escandinávia, e provocaram um grande alarme nos aliados no Oriente e no Ocidente. Novamente, um ano mais tarde, em 1947, e até nos nossos anos 50, objetos voadores luminosos surgiram acima da América do Norte, em crescente número. Eles eram pilotados, isto é certo, por seres inteligentes, eram frequentemente redondos, em forma de disco, ou de um sino. Eram também às vezes, objetos voadores não identificados, em forma de charuto, os quais são denominados OVNIs. Existem autores que dizem que esses OVNIs não se assemelhavam, em regra geral, aos fabricados pelo Reich alemão. Sobre esse ponto, minha opinião diverge. Material fotográfico, bem documentado, prova que, especialmente a versão Alnebu 2, foi vista, e mesmo com frequência, desde 1945. Se o ouvinte estivesse interessado, como eu, desde os 10 anos, no mundo técnico dos OVNIs, poderia verificar que, entre os casos onde houve contatos pessoais com os ocupantes dos OVNIs, existe uma porcentagem particularmente elevada de seres muito belos da espécie ariana, loiros de olhos azuis, e que estes falavam alemão corrente, ou outra língua, com acento alemão. Para os informados, mencionamos o caso de Adamski, em 1952, o caso de Cedric Allingham, em 1954, e aquele de Oard Menger,
em 1956. Dizem também que existem fotos coloridas de um disco voador que aterrissou com homens, para partir logo em seguida, e sobre o qual estavam desenhadas duas cruzes, uma Balkan Creus e uma cruz gamada. Essas fotos foram feitas nos anos 70, por um guarda noturno na RDA. Existe, a propósito dos engenhos voadores acima mencionados, um bom dossiê de fotos e filmes, como por exemplo, a documentação, com 60 minutos, UFO Geminice, diz 3. Graus Reich, Segredos dos OVNIs do 3. Graus Reich, da Áustria, Royal Atlantis, filme GmbH. Citamos também o dossiê do americano Vladimir Terziski, que por ocasião da conferência sobre os OVNIs, em setembro de 1991, em Phoenix, no Arizona, projetou dispositivos durante 3 horas, e mostrou as fotos de naves alemãs, de planos de construção, e de bases subterrâneas alemãs. O livro do comandante da aeronáutica italiana, Renato Vesco, é também muito interessante, assim como aquele de Rudolf Zar, de Deutschen Waffen und Geheimwaffen, diz Zliten, Wertkrieges und ihre Weiterentwicklung, nome em alemão de As Armas Alemãs, e as Armas Secretas Alemãs, da Segunda Guerra Mundial, e seu desenvolvimento interior. J.F. Le Mans Verlag, München, 1971. Compreendeis agora, porque tudo o que se refere aos OVNIs, passa pela mistificação na grande mídia, e isso particularmente, na Alemanha e nos Estados Unidos. Segundo esse plano alemão, o mundo da imprensa, e da mídia, que é controlada pelos Illuminati, graças ao lobby anglo-americano sionista, está prestes a investir somas enormes para impedir que o cidadão alemão faça investigações desse domínio. A pergunta que podemos colocar agora é a seguinte: de onde as sociedades secretas alemãs, Thule e Vrio, conseguiram os conhecimentos indispensáveis para a construção desses engenhos voadores? E de onde lhes vinha o saber concernente ao dom da genética, domínio no qual os alemães estavam igualmente muito avançados em relação às outras nações? Segundo os dizeres de Herbert E. Dorsey e de outros pesquisadores, eles foram auxiliados, não somente pelos contatos telepáticos com os extraterrestres, que lhes forneciam planos de construção, mas também pelo estudo do sistema de propulsão de uma espaçonave não terrestre, que teria caído, e a unidade ficado intacta, na Floresta Negra em 1936. Mas não existe nenhuma prova, praticamente, desse acontecimento, nem testemunhas oculares ainda vivas. Entretanto, essas provas existem nos Estados Unidos, e mesmo em grande número. Na mesma época, os norte-americanos registraram uma série de objetos que se arrebentavam no solo, caso Roswell, o que não pode se manter completamente oculto. Falaremos disso mais tarde. Voltemos à política. Durante o tempo que I.G. Farben sustentou Hitler, seu parceiro de cartel, a Standard Oil, Grupo Exxon, Rockefeller, organizava o povo contra os nazistas. Assim também, a Ford Motor Company fabricava armamentos militares para o exército americano, mas produzia, ao mesmo tempo, na Alemanha, veículos militares para os nazistas. Ford e Opel, filial da General Motors, que é controlada por J.P. Morgan, eram os dois maiores fabricantes de carros, na Alemanha de Hitler. Não importa qual vencedor, as multinacionais eram, desde o início, vencedoras. É segundo esse mesmo princípio que muitos empreendimentos trabalhavam durante a Segunda Guerra Mundial. Porque nada disso consta nos livros escolares, ou nas enciclopédias. E particularmente na Alemanha, onde reina aparentemente a liberdade de imprensa, e onde se ensina a verdade. Uma das razões é a seguinte: a Fundação Rockefeller distribuiu, em 1946, milhares de dólares, para que se apresentasse ao público uma versão oficial da Segunda Guerra Mundial, que dissimulasse todo o auxílio dos banqueiros americanos para a edificação do regime nazista, e que passasse também em silêncio a ideologia mística
e oculta desse regime, e o seu contato com seres extraterrestres. Um dos principais doadores era a Standard Oil Corp. de Rockefeller, Grupo Exxon. Uma opinião particular para uma reflexão, baseado em todas essas informações, e em todas as manipulações históricas, bem como as recentes revelações de vários delatores conhecidos do público atual, citando Corey Gold, David Icke, David Wilcock, Philip Schneider e tantos outros do projeto Camelot, sobre os programas espaciais secretos e operações humanas em diversas luas e planetas de nosso sistema solar. Teria mesmo os alemães perdido a Segunda Guerra de propósito? Pois encontraram objetivos e realidades muito superiores aos desejos egoístas da época, neste planeta, e embarcaram rumo ao espaço? Quanto mais ainda será revelado. Quanto mais deveremos repensar sobre nossos conceitos e conhecimentos da história da humanidade recente. E para aqueles que ainda dormem ou discordam dessas informações, procure pelos livros citados na matéria. Assista os diversos vídeos e documentários dos delatores também citados acima, e somente após isso, forme uma opinião e tome um posicionamento sobre estes fatos. Fonte: bibliotecapleiades.net to 3126, facebook.com, Aliança e a Lei do Uno, Verdade Exposta, Revisão, Senhor Bulek. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir Desperte, a Sociedade Vril e o Nazismo. E atenção! Todos os sábados, às 18 horas, Hangout Live, do Senhor Bulek, no canal Uma Nova Humanidade, com muitas informações novas sobre diversos temas. Material complementar a esse podcast, com textos, imagens, vídeos, links com artigos complementares, e outras fontes, vocês encontrarão em nossa página no Facebook, link na descrição deste vídeo. Acesse e curta a nossa página para receber as novas publicações, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações. Até a próxima, e namastê a todos. Namastê a todos.